E para fechar a nossa aula, é hora de trabalhar com a diferença entre reincidência e maus antecedentes. Muita gente tem dúvida acerca disso e nós vamos agora trabalhar com essa ideia, o que é reincidência, o que são maus antecedentes e ainda se o juiz pode declarar alguém como pessoa de maus antecedentes e sem ser reincidente, ou ainda se ele pode declarar alguém reincidente sem ter maus antecedentes. É isso que a gente vai trabalhar agora. Primeiramente, vamos trabalhar com o conceito de reincidência que está no artigo 63 do nosso Código Penal. Então, em relação ao artigo 63 do Código Penal, que é o que vamos trabalhar agora, olha o que está escrito no CP. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que no país ou no estrangeiro o tenha condenado por crime anterior. Então, eu tenho na reincidência a situação em que o indivíduo pratica o crime de número 1 e, em virtude deste crime de número 1, esse indivíduo vem a ser julgado de modo que tenhamos uma sentença relativa a este crime de número 1 que vamos chamar de sentença 1. Esta sentença transita em julgado, ou seja, não cabe mais recurso em relação a ela, ela é uma sentença condenatória, condenou o réu, transitou em julgado, e aí esse mesmo acusado, num determinado dia, pratica o crime 2, posteriormente ao trânsito em julgado da sentença condenatória relativa ao crime 1. Então veja que a prática do crime 2 ocorre após o trânsito em julgado da sentença 1 relativa ao crime 1 praticado. Ele então pratica este crime 2, ocorre o trâmite processual e o juiz então profere uma sentença 2, de modo que nesta sentença 2, sendo uma sentença condenatória, este juiz vai considerar o indivíduo como indivíduo reincidente. Ele praticou o crime 2 posteriormente ao trânsito em julgado da sentença 1. Na sentença 2, havendo sentença condenatória, o juiz declarará o indivíduo reincidente, de modo que, na segunda fase da dosimetria, agravará a pena, bem como outras consequências de natureza negativa que nós já estudamos no nosso curso. Quais são as consequências negativas da reincidência? A principal delas é o agravamento da pena, considerando que a reincidência é uma agravante genérica prevista no artigo 61 do Código Penal. Também é reincidente, segundo a Lei de Contravenções Penais, aquele que pratica uma contravenção penal, que vamos chamar de contravenção 2, depois de ter praticado uma contravenção 1 com sentença 1 transitada em julgado. Então esse indivíduo praticou primeiramente uma contravenção, que vamos chamar de contravenção 1, houve sentença condenatória relativa a esta contravenção 1 e depois do trânsito em julgado, depois que esta sentença transitou em julgado, o indivíduo pratica uma contravenção de número 2. Também será considerado como reincidente nesse caso, segundo a Lei de Contravenções Penais. A Lei de Contravenções Penais diz ainda que é reincidente aquele que, tendo praticado uma contravenção 2, praticou essa contravenção 2 depois do crime 1, com sentença condenatória transitada em julgado 1, relativa a esse crime 1. Ou seja, o indivíduo praticou o crime 1, houve em relação a esse crime uma sentença transitada em julgado, sentença condenatória, e após a sentença condenatória, ele pratica uma contravenção penal. A Lei de Contravenções Penais o considera reincidente. Então a gente tem aqui no artigo 7º da Lei de Contravenções Penais o seguinte: verifica-se a reincidência quando o agente pratica uma contravenção depois de passar em julgado a sentença que o tenha condenado no Brasil ou no estrangeiro por qualquer crime ou no Brasil por motivo de contravenção. Com base nesse artigo 7º, eu tenho o seguinte: em relação a esse primeiro exemplo que eu dei, daquele que pratica o crime 2 posteriormente ao crime 1,
e posteriormente ao trânsito em julgado da sentença 1, temos que este crime 1 pode ser no Brasil ou no estrangeiro. Em relação à segunda situação, em que o indivíduo pratica a contravenção 2 após a sentença 1 relativa à contravenção 1, eu tenho que esta contravenção, para gerar reincidência, só pode ser no Brasil. Não gera reincidência a contravenção praticada no estrangeiro, segundo a Lei de Contravenções Penais. E na terceira situação, eu tenho que a contravenção 2 foi praticada posteriormente ao trânsito em julgado da sentença condenatória 1 relativa ao crime 1, que para gerar reincidência pode ter sido praticado no Brasil ou no estrangeiro. Nessas três situações, eu tenho reincidência configurada. O juiz, então, quando for proferir a sentença 2 relativa a este crime 2 ou ainda relativa a esta contravenção 2, o juiz, ao proferir a sentença 2, ele então considerará o réu como reincidente, de modo a agravar a pena na segunda fase da dosimetria. Então a gente tem no artigo 63 do Código Penal e também no artigo 7º da Lei de Contravenções Penais, situações que configuram reincidência. Mas o nosso objetivo nessa aula é de saber a diferença entre reincidência e maus antecedentes. E o que eu vou dizer para você agora? Que o conceito de maus antecedentes é mais amplo do que o conceito de reincidência. Ou seja, aquelas situações que configuram reincidência estão dentro do conceito de maus antecedentes, mas nem toda situação que configura maus antecedentes significa que o sujeito é reincidente. Nem todas as situações implicam em reincidência, ou seja, o conceito de maus antecedentes é mais amplo e a reincidência está inserida no conceito de maus antecedentes. Agora veja o seguinte, embora todas as situações de reincidência possam ser consideradas como maus antecedentes, quando o juiz fizer a dosimetria da pena, na primeira fase da dosimetria, na situação em que o juiz avalia negativamente os antecedentes do réu, se esse réu tiver maus antecedentes em virtude de uma situação de reincidência, o juiz não poderá valorar negativamente os maus antecedentes na primeira fase, porque ele, na segunda fase da dosimetria, irá considerar o réu como reincidente, e então, considerando este réu como reincidente, este juiz considerará o agravamento da pena somente na segunda fase, porque uma única circunstância só poderá agravar a pena uma vez. Ou seja, se o réu tem uma única condenação transitada em julgado, sendo ela anterior, embora ela configure ao mesmo tempo maus antecedentes e também reincidência, o juiz só pode considerá-la uma única vez. E ele então vai considerar o sujeito como reincidente, pelo fato da reincidência ser mais específica do que os maus antecedentes, que são mais genéricos. A gente já vai ver situações que configuram maus antecedentes, mas não configuram reincidência. Já vamos ver. O juiz, então, ele vai considerar essa condenação anterior transitada em julgado na fase mais externa da dosimetria, qual seja a segunda fase que configura a reincidência. O réu também tem maus antecedentes, mas o juiz não vai poder considerar a condenação anterior duas vezes. Ele só vai fazer incidir na segunda fase relativa à reincidência. Agora veja o seguinte, se este mesmo réu já tiver anteriormente mais de um crime com sentença transitada em julgado, imagine aqui que a gente tenha o crime que vamos chamar de crime 0. Ou seja, eu tenho o crime 0, o crime 1, ou seja, dois crimes. O crime 0 ensejou a sentença 0, de modo que esse indivíduo praticou o crime 2 posteriormente ao trânsito em julgado da sentença 0 relativa ao crime 0 e da sentença 1 relativa ao crime 1. Esse crime 2, então, indica que o sujeito é reincidente.
E veja, o juiz considera a reincidência em virtude de 2 condenações. Aí a minha pergunta agora é a seguinte: quando o juiz fizer a dosimetria da pena, poderá o juiz agravar a pena duplamente em relação a maus antecedentes e em relação à reincidência, considerando que esse indivíduo praticou o crime 2 após o trânsito em julgado da sentença 1 e após o trânsito em julgado da sentença 0, ou seja, existem 2 sentenças condenatórias anteriores transitadas em julgado, significa que o juiz pode então agravar a pena nas 2 etapas da dosimetria? STJ e STF entendem que sim. No caso de multirreincidência, o indivíduo é multirreincidente, vamos colocar aqui. Nesse caso, a jurisprudência dos tribunais superiores dirá que o juiz pode, então, agravar a pena na primeira fase pelos maus antecedentes e agravar a pena também na segunda fase em virtude da reincidência, quando houver multirreincidência, mais de uma condenação transitada em julgado. Compreendeu isso? A gente tem, então, a caracterização da reincidência, você entendeu o que é reincidência, e você sabe que o conceito de maus antecedentes é mais amplo do que o conceito de reincidência. Então agora a gente vai ver uma situação em que o sujeito ele pode ser considerado um sujeito com maus antecedentes, mas não será reincidente. Então vamos colocar aqui no quadro uma situação, vou separar aqui. Vamos apagar aqui para você ter ideia de uma situação em que o indivíduo vai ser considerado indivíduo de maus antecedentes, porém sem ser reincidente. Então eu vou fazer um tópico aqui: maus antecedentes sem reincidência. Maus antecedentes sem reincidência. Então, eu vou colocar aqui um exemplo clássico de uma situação em que o indivíduo vai poder ser considerado um indivíduo com maus antecedentes e o juiz vai poder agravar a pena na primeira fase, porém, não agravará a pena na segunda fase porque o indivíduo não será considerado reincidente. Vinícius, me explica isso aí, você vai entender. Imagine, então, a seguinte situação agora. O indivíduo praticou o crime 1, e o processo de número 1 começou a tramitar. Então aqui temos a instrução do processo de número 1. Esse processo de número 1 começa a tramitar e ainda durante este processo, este indivíduo pratica o crime 2. Então eu tenho durante o processo relativo ao crime 1, o crime 2 sendo praticado. Crime 2 que enseja também um processo que se inicia. Este indivíduo pratica o crime 1, de modo que seja proferida a sentença 1, e tendo sido proferida a sentença 1, ocorre o trânsito em julgado da sentença 1. Então, o trânsito em julgado da sentença 1 ocorre enquanto o processo 2 ainda está tramitando. E aí, após o trânsito em julgado da sentença 1, vem a sentença 2. Vem a sentença 2. E nesta sentença 2, o juiz considera o réu como sujeito de maus antecedentes, porém não reincidente. Sentença condenatória em que o juiz agrava a pena na primeira fase, porém não considera o réu como reincidente. Vinícius, por que isso? Perceba o seguinte: para que haja maus antecedentes, do que eu preciso? O que me basta? O que me basta? Me basta o seguinte: eu preciso que o crime 2 tenha ocorrido após o crime 1 e eu preciso que a sentença 2 tenha sido proferida após o trânsito em julgado da sentença 1. Isso é suficiente, isso me basta para que eu possa considerar o réu como réu de maus antecedentes. Compreendeu isso? Então aqui eu tenho o crime 2 ocorrendo após o crime 1 e a sentença 2 sendo proferida após o trânsito em julgado da sentença 1. Perceba que não há reincidência porque o crime 2 não ocorreu após o trânsito em julgado da sentença 1.
O crime 2 ocorreu após o crime 1, mas antes do trânsito em julgado da sentença 1. Se ele tivesse ocorrido depois do trânsito em julgado da sentença 1, o indivíduo seria reincidente. Não é reincidente porque ocorreu antes do trânsito em julgado da sentença 1, de modo que basta que a sentença 2 tenha sido proferida após o trânsito em julgado da sentença 1. Eu tenho aqui um indivíduo que tem maus antecedentes sem reincidência. Vinícius, pode me dar outro exemplo de maus antecedentes sem reincidência? Posso. Se eu pegar uma situação que não está prevista como reincidência, nem pelo Código Penal, nem pela Lei de Contravenções Penais, e mostrar para você que é uma situação que ela decorre de uma lacuna na lei, você vai ver que essa situação, ela enseja maus antecedentes, mas não reincidência. Qual é a situação? Acompanhe comigo o seguinte. Imagine o indivíduo que pratica o crime 2, após o trânsito em julgado da sentença relativa a uma contravenção de número 1, que ensejou uma sentença de número 1. Esta sentença condenatória de número 1 transitou em julgado. Trânsito em julgado. E depois do trânsito em julgado, o indivíduo vem e pratica o crime 2. O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho a situação de quem pratica um crime depois de ter transitado em julgado uma sentença relativa a uma contravenção anterior. Sentença que condenou o réu por uma contravenção, transitou em julgado e ele pratica o crime 2. Veja só, a Lei de Contravenções Penais previu como reincidência a situação daquele que pratica uma contravenção depois de ter praticado um crime, mas não previu como reincidência a situação daquele que pratica um crime depois de ter praticado uma contravenção. Existe uma lacuna legal em relação a isso. Existe uma lacuna em relação à reincidência, mas em relação aos maus antecedentes, a doutrina vai dizer que há possibilidade de se considerar isso como maus antecedentes. Então eu não tenho reincidência por ausência de previsão legal nesse tipo de situação que eu mencionei, mas eu tenho maus antecedentes considerando que houve a prática de uma infração penal, um crime posterior, após o trânsito em julgado de uma sentença relativa a uma contravenção penal anterior. Isso é considerado como maus antecedentes, mas não é considerado como reincidência. E a gente vai ver agora uma situação em que o sujeito, por sorte, não vai ser considerado nem reincidente e nem indivíduo com maus antecedentes. Qual é a situação? Então, vamos colocar aqui uma situação em que nós vamos dizer que esse indivíduo, por muito pouco, ele se safou e ele não foi considerado nem indivíduo de maus antecedentes e nem reincidência. Então vamos colocar o seguinte, vamos colocar assim, duas infrações em que vamos colocar aqui uma expressão, por sorte, o indivíduo não é considerado reincidente, e nem indivíduo com maus antecedentes. Então, essa é a situação que a gente vai analisar. Duas infrações em que, por sorte, o indivíduo não é considerado reincidente e nem indivíduo com maus antecedentes. Então, coloquei aqui, escrevi a palavra indivíduo duas vezes, nem precisava, mas você entendeu o significado. Duas infrações em que, por sorte, o indivíduo não é considerado reincidente e nem indivíduo com maus antecedentes. Eu vou colocar um exemplo prático aqui de uma situação do dia a dia em que o juiz não pode agravar a pena nem na primeira e nem na segunda fase. Compreenda comigo aqui qual é a situação. Imagine que esse indivíduo tenha praticado o crime 1 e começou a tramitar o processo 1 relativo a esse crime 1. Esse processo,
enseja uma sentença 1, que transita em julgado. Então, temos uma sentença transitada em julgado relativa ao crime de número 1. Sentença transitada em julgado. Aí, imagine o seguinte. Ainda durante esse processo 1, a polícia está investigando um outro crime supostamente praticado por esse indivíduo. A polícia descobre que foi ele que praticou o crime e descobre que, na verdade, esse segundo crime, ele é anterior ao crime 1. Então imagine que a polícia descobriu um crime 2 praticado em data anterior ao crime 1. Crime 2 anterior ao crime 1. E agora foi aberta a investigação e houve a abertura de um processo criminal em relação a esse crime 2, de maneira que, após o trânsito em julgado da sentença 1, vem uma sentença 2 condenatória e condena o indivíduo pelo crime 2, que é anterior ao crime 1. A sentença 2 é posterior ao trânsito em julgado da sentença 1. A sentença 2 é proferida posteriormente ao trânsito em julgado da sentença 1, enquanto o crime 2 é anterior ao crime 1. Esse indivíduo não pode ser considerado indivíduo com maus antecedentes e nem reincidente. Por que, Vinícius? Pelo seguinte, ele não tem maus antecedentes porque se o crime 2 é anterior ao crime 1, eu não posso, então, considerá-lo como indivíduo de maus antecedentes, porque eu não posso considerar, para efeito de maus antecedentes, um crime posterior, compreenda. Eu não posso usar o crime 1 como motivo para maus antecedentes na sentença 2. Não posso utilizar o crime 1 como fundamento para consideração de maus antecedentes na sentença 2. Por quê? Porque o crime 2 é anterior ao crime 1. O crime 1 jamais pode ser maus antecedentes em relação ao crime 2, porque o crime 1 é posterior ao crime 2 no tempo. No espaço de tempo, o crime 1 é posterior ao crime 2. Então, o crime 1 não pode servir como fundamento para maus antecedentes para a sentença 2. Por isso, esse indivíduo não é considerado indivíduo de maus antecedentes. E uma segunda questão aqui, em relação à reincidência, ela também não vai existir. Porque para a reincidência, já vimos que o artigo 63 do Código Penal exige que o crime 2 seja praticado após o trânsito em julgado da sentença 1. E nesse caso concreto, eu tenho um crime 2 que é, inclusive, anterior ao próprio crime 1, o que se dirá anterior ao trânsito em julgado da sentença 1, de maneira que jamais posso considerar esse indivíduo como indivíduo reincidente ou de maus antecedentes. Nesse caso, ele não tem maus antecedentes porque o crime 2 é anterior ao crime 1. Logo, o crime 1 não pode servir de fundamento para maus antecedentes em relação à sentença 2. E ainda não é reincidente porque aqui eu não tenho um crime tendo sido praticado após o trânsito em julgado da sentença 1. Então, o juiz não vai considerar esse indivíduo nem indivíduo com maus antecedentes e nem indivíduo reincidente. Compreendeu isso? Agora, olha que legal. Se a polícia, ao investigar o crime 2, tivesse descoberto que, na verdade, esse crime 2 ocorreu após o crime 1, imagine que no tempo, a polícia descobre que, na verdade, o crime 2 foi posterior à prática do crime 1. Se isso ocorresse, quando o juiz fosse proferir a sentença 2, poderia considerar esse indivíduo como indivíduo de maus antecedentes, porque nesse caso o crime 2 é posterior ao crime 1. E sendo o crime 2 posterior ao crime 1, o crime 1 pode servir de fundamento para que o juiz considere maus antecedentes em relação à sentença 2, porque a sentença 2 foi proferida após o trânsito em julgado da sentença 1. Esse indivíduo aqui, ele vai ter maus antecedentes. Então veja que eu usei esta expressão aqui, por sorte, para mostrar para você que esse indivíduo, em relação à situação anterior que eu falei, ele tendo praticado o crime 2 antes do crime 1, por sorte, apenas pelo fato do crime 2 ser anterior ao crime 1,
ele não é considerado nem reincidente, nem indivíduo com maus antecedentes. Agora, se por azar ele tem esse crime 2 tendo sido praticado posteriormente ao crime 1, ele pode ser considerado como indivíduo de maus antecedentes quando for proferida a sentença 2. Vinícius, é muito difícil. Não, não é difícil. Assista novamente, você vai compreender isso. Então, tá bem didático aqui, bem explicado. Isso é uma situação do dia a dia que acontece para avaliarmos em processo criminal se o réu tem maus antecedentes ou não, se ele é reincidente ou não. Isso é do dia a dia do processo penal e, obviamente, está despencando em prova, despencando em concurso público. Então a gente termina por aqui. Nesse bloco vimos a diferença entre reincidência e maus antecedentes para você. É isso que costuma cair em prova quando o examinador quer saber do candidato se ele sabe o que é reincidência e o que é maus antecedentes. Veja que o conceito de reincidência se encaixa dentro daquilo que consideramos maus antecedentes, mas nem toda situação de maus antecedentes podemos considerar como reincidência. Toda reincidência configura maus antecedentes, nem toda situação de maus antecedentes configura reincidência. E se a reincidência configurar maus antecedentes, o juiz na dosimetria da pena vai utilizar somente a agravante da reincidência e não vai agravar a pena na primeira fase, não vai exasperar a pena na primeira fase em virtude dos maus antecedentes. Muito fácil isso aí, a gente encerra com a diferença entre reincidência e maus antecedentes. Estude porque isso é muito importante. Até a próxima.